meu amor, tudo bom? Então, tô aqui me explicando, tive um problema técnico, por isso que eu só entrei agora. Mas vamos lá. O conto de hoje é Manauí, a união com o outro, né? Um conto sobre parcerias, né? Bem bacana. A gente vai trabalhar complementarmente ao conto da semana passada. Que foi Fátima Fiandeira. A gente trabalhou também, entre alguns aspectos, o desenvolvimento da individuação da própria Fátima. Oi, Tatá. E também o desenvolvimento do aspecto masculino nela, que é o ânimos, né? E é como ela se desenvolveu e como ela trabalhou tudo isso para ela seguir a jornada da heroína, né? Porque a gente tem muito forte a questão da jornada do herói, mas ela era a nossa heroína. Hoje nós vamos falar de Manauí e vamos trabalhar o aspecto da ânima e com um plus, porque esse aspecto da ânima, ele é... Oi, Tatá. Para quem vai me ver depois no YouTube, eu tô fazendo a live simultaneamente aqui no Instagram. Thaís, quem for entrando, eu tive problema técnico, por isso que eu só cheguei agora. Eu não consegui colocar simultaneamente aqui no YouTube, então eu tô fazendo a gravação e depois vou fazer a edição. Mas vou contar o conto aqui de Manauí para vocês saberem. Eu vou começar lendo, mas depois eu não consigo ler, eu acabo contando por mim mesmo. Mas pra gente iniciar, eu vou começar a fazer essa leitura. Como todo conto, que eu adoro esse começo. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs. Você não poderá, o pai falando pra ele, você não poderá se casar com elas se você não adivinhar o nome delas. É uma questão simbólica, a gente está falando de um contexto aqui, de um conto, de uma tribal, né, antigo, então tem todo um contexto diferente do nosso espectro do Ocidente. E aí, esse pai coloca uma limitação para ele se casar com essas donzelas, que são muito belas e muito almejadas, né, requisitadas, né, cortejadas em toda a aldeia. E esse Manauí, ele é muito determinado, ele decide que ele vai conseguir conquistar as irmãs. No caso aqui era possível fazer, né? Tem até uma dinâmica que podia falar que é poligamia e tal, mas, gente, né? É um contexto local, diferenciado, então vamos abstrair algumas informações. E aí ele vai fazer essa visita, acho que eu já vou largar o papel. Ele vai fazer essa visita constantemente, ele vai sempre lá conversar com o pai, tentar descobrir o nome das irmãs, as irmãs ficam ali conversando com ele, tem todo um cortejo ali, né, um flerte ali que acontece, e aí ele não consegue, todas as vezes que ele faz essas visitas de adivinhação, ele não consegue adivinhar os nomes para de fato ter a autorização desse patriarcado. É raro, pelo menos nas minhas nas minhas andanças e procuras, encontros, não é muito comum a gente ver a imagem de um masculino positivo, especialmente de um patriarcado masculino positivo. E esse pai, ele exerce um zelo, um cuidado, uma proteção muito bacana para essas filhas, né? Ele não simplesmente as entrega para qualquer um que bate na porta, ele estabelece alguns limites e ele segue à risca essa proteção que ele decide colocar para as meninas. E aí Manauí vai sempre lá, não consegue, o pai manda ele embora, fala, não, você não descobriu o nome ainda, vai embora, quando você descobrir, você vai ter a autorização de ficar com elas, de se casar com elas. E aí ele vai, volta, várias visitas de adivinhação e ele não consegue. Chega um dado momento, um belo dia, ele resolve levar o seu cachorrinho junto em uma dessas visitas de adivinhação. Chegando lá com o cachorrinho, né, ao lado, no colo, porque era um cachorrinho pequenininho e tal, seduz as irmãs, porque o cachorrinho, né, ele é muito amigável, ele é muito cortês, ele é muito engraçadinho, e as meninas adoram o cachorrinho e agradam ele, dão petiscos e olham bem fundo nos olhos dele. Essa informação é bem importante, bem significativa, guardem essa informação para lá para frente, quando a gente fizer a análise do conto. E aí, mesmo com o cachorrinho, nesse dia ele ainda não consegue descobrir o nome das irmãs
e volta para casa frustrado mais uma vez. O cachorrinho, com pena, né, e porque ele gostou muito das irmãs, com pena do dono e que ele gostou muito das irmãs, ele retorna para a choupana das meninas e encosta lá as orelhas na parede da tenda delas e escuta elas conversando. E estão muito faceiras, muito felizes e muito animadas falando do Manauí. Falando que ele é bonito, que ele é másculo, e elas estão já absolutamente seduzidas por ele, mas não estão completamente cegas de amor, né? A paixão cega de muitas maneiras. Elas não estão ali simplesmente dadas a se entregar para essa união sem que ele cumpra, né, o processo evolutivo dele, que é descobrir o nome delas por conta própria. Nessa conversa que elas estão ali, oi, tudo bom, gente? Quem tá acenando, sejam bem-vindos, olá. Nessa conversa que elas estão ali trocando as informações a respeito do Manauí, elas estão se passando creme, se cuidando, se arrumando, sabe? Se preparando para ficar coisas, né? Aquela dinâmica ali de meninas quando a gente tá conversando. E aí elas se chamam pelos nomes mutuamente e o cachorrinho escuta. O cachorrinho não se faz de rogado e sai correndo para a casa do Manauí para contar para eles, porque ele quer fazer parte dessa família, né, que tá prestes a nascer. Só que no meio do caminho ele sente, ele percebe que tem um imenso osso largado por um leão que fez uma caça ali e largou ali um osso ainda cheio de carne, e o leão já não tá mais ali, então já não oferece mais um risco para esse cachorrinho, e ele se refastela ali nas sobras, né, que o leão deixou naquele osso. Quando ele termina de comer todas as partes que ainda estavam naquele osso, ele volta para o caminho e se dá conta que ele não lembra mais o nome das irmãs. E não tem como ele continuar, porque ele tem um objetivo pré-estabelecido. Sem nenhum problema. Ele volta de novo para a casa das irmãs e de novo se aproxima ali da parede da tenda e fica escutando elas conversando. Neste momento, ele se dá conta que elas já estão se preparando como se elas fossem numa festa. Então elas já estão se arrumando de uma maneira diferenciada, ainda conversando muito amistosamente, muito felizes. E aí elas também se chamam pelo nome mutuamente, e o cachorrinho de novo registra o nome e de novo sai correndo para casa do Manauí para contar, para passar esse conhecimento para o Manauí, para ele tomar as atitudes que lhe cabem. Nesse caminho ele sente cheiro de noz moscada. É bacaninha que o conto fala que não há nada que o cachorrinho ama mais do que o aroma de noz moscada. E de novo ele se desvia do caminho e do objetivo dele principal e vai e encontra uma torta de laranja em cima de uma tora, esfriando para os donos, para quem preparou comer na sequência. Mas em poucos segundos aquela torta já não existe mais, porque o cachorrinho comeu toda a torta e tá ali com a pança cheia, completamente alheio do objetivo inicial. E aí ele volta para o caminho e se dá conta mais uma vez que ele havia esquecido o nome das irmãs e ele de novo não poderia voltar lá para casa do Manauí, e decide voltar mais uma vez, e volta rapidamente porque o tempo está acabando. Ele chega lá e de novo encontra as irmãs conversando e fica ainda mais preocupado, porque elas já não estão mais apenas se preparando para uma festa, elas estão prontas para se casar, né? Elas estão com todos os ornamentos, toda paramentada, toda preparada para fazer, para participar e elas serem as personagens principais, né? Os pares desse casamento. E aí, nessa conversa, elas também se chamam mutuamente pelos nomes. E o cachorrinho volta mais uma vez correndo, determinado que nada mais vai desviar a atenção dele, vai distrair ele para poder chegar até Manauí, e ainda dá tempo de Manauí chegar e conversar com o pai e entregar o nome das irmãs. Nesse caminho, ele encontra uma presa pequena muito facilmente para ele poder devorar, e ele se dá conta que é mais uma distração que ele poderia se entregar, como ele se entregou as duas vezes anteriores, mas ele está muito determinado e mais consciente nessa terceira vez.
pula por cima da presa e continua o seu caminho. Passa um pouquinho, ele parece que percebe de novo um aroma de noz moscada, e aí ele de novo também firme e convicto do objetivo inicial dele, ele continua sem se desviar do caminho. Nessa jornada desse cachorrinho, ele é surpreendido por um estranho sinistro vestido de negro. O estranho sinistro salta do meio do mato, cata o cachorrinho pelo pescoço e aperta o pescoço dele, gritando com ele, falando para que ele entregue os nomes para esse estranho, porque ele quer casar com as meninas, com as donzelas. E o cachorrinho resiste bravamente. Ele fala que não vai contar, que não vai entregar esse nome para esse estranho, que até então não tinha feito nada para poder se aproximar das meninas. E nessa brincadeira ele pensa que vai ali morrer, porque ele tá ali com quase desmaiando nas mãos do estranho sinistro. Ele se chacoalha, arranha o estranho sinistro, ele consegue morder o estranho sinistro. E aí ele consegue revidar de uma maneira que ele se defende desse estranho. E o estranho sinistro tá ali sendo mordido nas mãos, gritando pro cachorrinho parar de morder ele, para largar, que ele também vai largar o cachorrinho, e o cachorrinho assume a situação e dá a ordem, dá o comando para que esse estranho sinistro não volte mais a perturbar a vida das pessoas que ele gosta. E o estranho sinistro sai correndo, o cachorrinho chega até Manauí, né, cambaleando, mancando, ferido, com o pelo cheio, sujo de sangue, e conta tudo o que aconteceu nessa aventura, né, de uma tarde, que a impressão que eu tenho é que ele visitou na parte da manhã, e aí ficou a tarde nesse vai e volta, e já é a noite, e ele conta tudo o que aconteceu para Manauí, cuidando das feridas dele, lavando ele. E ele também conta o conhecimento principal, que é o nome das gêmeas. Manauí cata ele no colo, volta correndo para a aldeia onde as jovens moram com o pai, e chega lá e se depara com as jovens prontas para se casar. Ele fala o nome das jovens para o pai, e o pai autoriza ele se casar, e as jovens estão prontas para se casar justamente com Manauí, né, que era já o conhecimento implícito em toda essa dinâmica. E o conto acaba com ele se casando, viajando com ele, as duas mulheres, as irmãs, Manauí e o cachorrinho, e já vivem em paz, são felizes, e o conto acaba aí. E aí, gente, né, para quem chegou agora, para quem ainda tá por aqui, eu acabei entrando atrasada porque eu tive um problema técnico, mas o objetivo dessa conversa aqui é abrir um espaço, né? O quadro chama Terapia em Grupo, é abrir espaço justamente para quem quiser, quem precisar trazer alguma pergunta, alguma reflexão da própria vida ou do conto que a gente traz como fio condutor para iniciar aqui uma conversa inicial e trazer algumas informações que possam ser úteis para a gente fazer um paralelo com a nossa vida e com o nosso dia a dia. Nesse conto do Manauí, né, então a gente vai fazer aqui uma leitura, uma das possibilidades de interpretação de alguns aspectos desse conto, para a gente entender um pouco melhor e fazer paralelos com a nossa vida no dia a dia. Bom, eu gosto de elencar, eu dei esse conto no curso de Mulheres que Correm com os Lobos no segundo semestre do ano passado. E eu gosto de já abrir a conversa colocando os aspectos, né, que são fundamentais e os principais desse conto. Os elementos principais desse conto são Manauí, as gêmeas, que são os aspectos femininos do Manauí, o patriarcado, que é representado por um pai saudável, por um pai que cuida das meninas, que não abusam das meninas e não entrega elas a qualquer um. Pelo cachorrinho, que são os instintos, o aspecto instintivo do próprio Manauí. Os apetites, representados ali no osso, na presa disponível, nas tortas de laranja com aroma de noz moscada. E no estranho sinistro, que surge quando ele já não é mais desviado por simples apetites.
E aí ele é confrontado e tem o desafio final para poder fazer a transcendência e conquistar o objetivo inicial. Resumindo, é isso. Então vamos por partes. Essa brincadeira de duas irmãs, né, normalmente a gente, né, como eu disse, do ânimos e da ânima, a ânima é o aspecto masculino do feminino, é o aspecto masculino, a ânima é o aspecto feminino no masculino e o ânimos é o aspecto masculino no feminino. Acho que eu falei invertido, deixa eu falar de novo. A ânima é o aspecto feminino no masculino e o ânimos é o aspecto masculino no feminino. Nesse contexto, ele não traz apenas uma única mulher, ele traz duas, né? Em consultório, eu costumo falar com os meus clientes que nós somos um condomínio. Né? Nós somos filhas, somos pais, somos irmãs, somos empresários, somos empregados, somos vários personagens dentro de uma única pessoa. Então eu gosto de brincar que nós somos um condomínio. Existe um condomínio que mora dentro de nós que nós temos que fazer alguns acordos para poder manter a harmonia desse condomínio. O conto traz no feminino representado por duas irmãs. Nessa analogia que a Clarissa traz no livro dela, ela nomeia essas duas irmãs, né? Que todo o contexto é em saber o nome delas, né? Ela nomeia essas irmãs como vida e morte. Então, uma das possibilidades de interpretação é justamente de fazer essa transcendência entre o que vive e o que morre, entre o que fica e o que vai, entre o que é transformado e o que é regenerado, né? Entre o que é iniciado e o que é finalizado. Uma outra interpretação é os aspectos da racionalidade, representada por uma das irmãs, e do emocional, do sentimento, do espiritual, do inconsciente, representado pela segunda irmã. Dentro de nós, as mulheres, especialmente com essa brincadeira aqui em relação a Manauí, conquistar as mulheres, uma das perguntas que a Clarice traz de uma maneira bem interessante é que o segredo para poder acessar esse conhecimento dos nomes das mulheres é saber o que elas querem. E aí ela provoca as mulheres no texto dela de que a gente precisa, para poder passar para os nossos pretendentes, né, o que é que nós queremos. E para passar para os nossos pretendentes o que é que nós queremos, nós temos que saber o que queremos. Porque se a gente não elencar, não escolher, não eleger, não elaborar, a gente vai ficar à mercê do que nos oferecerem aí, né? E ainda vai ter que aceitar isso. De modo geral, é uma coisa muito orgânica quase. Então, uma das dinâmicas dessa dualidade que nós temos que entender é não negligenciar esse aspecto inconsciente em detrimento ou em favorecimento só exclusivamente do aspecto da racionalidade, que é com quem lida no dia a dia. Em relação ao Manauí, eu acho muito legal porque ele faz inúmeras visitas de adivinhação e não consegue chegar num denominador, né, para poder acessar o nome das irmãs e se casar com elas de fato. Ele só consegue acessar as irmãs e o conhecimento depois de um processo, depois de várias etapas, quando o cachorrinho entra na jogada. Tudo acontece no dia que o cachorrinho vai visitar, vai na visita de adivinhação com o Manauí. Antes disso, ele só chegava e batia na porta e não conseguia. Chegava, batia na porta e não conseguia. Ele só consegue passar de nível, né, dar um passo além, quando ele permite, entre algumas aspas, que o instinto dele, que o aspecto inconsciente, transcendente, que existe também no Manauí, passe a atuar em favorecimento a essa aproximação com as irmãs, não apenas com uma irmã. Para o Manauí não basta uma só, porque, né, ele queria o que era de melhor, só que uma não tinha tudo que ele gostaria, né? Cada uma ao seu tempo se complementava e seguia para poder fazer a união das duas em uma só. Então existem duas mulheres, duas irmãs, existe Manauí e o cachorrinho, mas a gente tem que entender que isso são pares de encontros. Então o cachorrinho é o par do Manauí e as irmãs gêmeas, elas se complementam e formam um único indivíduo também. Somado a isso, né,
é a projeção do aspecto feminino do Manauí nestas irmãs, representada nessas duas facetas. Então tem toda uma elaboração, um contexto grande, bem bacana para fazer esse processo de adivinhação. Eu já vou abrir um pouquinho para a pergunta, que eu estou vendo que ainda tem gente aqui, mas só deixa eu falar sobre os apetites e o estranho sinistro, que é muito importante. Os apetites que o cachorrinho ele se desvia do caminho de tempos em tempos são as distrações que nós mesmos temos no nosso dia a dia. Às vezes nós temos um objetivo de médio, pequeno, médio, curto e até longo prazo, mas a gente se deixa levar por distrações às vezes fundamentais e relevantes, né? Quantas vezes a gente não faz cursos atrás de cursos para poder chegar num denominador de fazer um projeto inicial e aí esse projeto nunca chega porque a gente nunca se sente preparado o suficiente para dar o pontapé inicial. Isso, apesar de ser produtivo, também é um aspecto de distração. Além dos próprios apetites, né? Brincadeiras, diversões, né? A gente se distrai com muita facilidade no nosso dia a dia, sem se dar conta dessas distrações. Então, um dos alertas que esse conto traz para nós é justamente estarmos atentos a essa vulnerabilidade que nós, vez por outra, caímos para poder suprir um ou outro apetite. E aí a gente usa isso como distração e postergamos, por vezes não concluímos mesmo os nossos objetivos, as nossas jornadas. Esse é um ponto fundamental e importante. Quando a gente passa, né, pelo conto, quando passa as etapas das distrações ocasionais, que a gente já não se distrai com tanta facilidade, existe ainda o aspecto do estranho sinistro. O estranho sinistro não é alguém fora no conto e em nós também. O estranho sinistro é a sombra do próprio Manauí. Se a gente levar em consideração que o cachorrinho é um aspecto instintivo que ele usa para fazer essa conexão entre o consciente e o inconsciente dentro do contexto do conto, o aspecto do estranho sinistro também é a sombra, né? O Jung fala, e os professores todos com quem eu já tive contato, tem uma frase que o Jung fala que 99% da sombra é ouro. Isso significa que o que nós fazemos com todo esse ouro é por nossa conta e risco, né? O fato de ter um aspecto sombrio não significa que ele é negativo por ele ser denominado como sombra. O fato de estar na sombra apenas significa que não está na consciência do indivíduo. Seja porque foi reprimido, seja porque ainda não foi acessado, seja porque neste momento não é relevante, então deixa de ser atuante no consciente do agora e passa pro contexto do inconsciente, então fica lá depositado, entre aspas, no ambiente que a gente chama de sombra, né? Um TQI 6 aqui da psicologia junguiana. Voltando para o estranho sinistro, então o estranho sinistro, ele é justamente esse aspecto negativo que é os auto-boicotes que acontece dentro da história com o próprio Manauí e concomitantemente em nossas próprias histórias. Essa luta que acontece entre o cachorrinho, que é o aspecto instintivo, que está ali lutando, trabalhando, se desenvolvendo para poder aproximar o Manauí consciente das irmãs como um complemento, ele é desafiado por essa sombra para, primeiro, saber se já é suficientemente forte para poder fazer o desenvolvimento, o passo seguinte, né, o amadurecimento para novos contextos. E o outro aspecto é justamente que a gente pode encarar como um aspecto de auto-boicote para inviabilizar os nossos êxitos. No caso, Manauí conquistar o conhecimento do nome das irmãs e poder desposar as meninas, né? Poder desposar e serem felizes. São os aspectos do estranho sinistro. O cachorrinho, também para trazer uma informação que eu acho muito bacana, além desse aspecto de ser instintivo, na psicologia junguiana a gente usa ele como um termo técnico também chamado psicopompo.
O psicopompo, na mitologia grega, é Hermes. Ele é considerado psicopompo um guia que traz as almas dos mortos ao mundo dos mortos. Na psicologia junguiana, o psicopompo é um arquétipo que representa um guia ou um mentor espiritual, que ajuda o indivíduo a atravessar as fases de transformação e desenvolvimento psicológico. Na mitologia, o Hermes é aquele cara, né? Aquele deus, olha que intimidade. É aquele deus que tem acesso, é um dos poucos deuses que tem acesso ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos. É um mensageiro. É ele que é capaz de entrar em todos os lugares. O cachorrinho faz essa função dentro desse contexto aqui da história das irmãs e a conexão com o Manauí. E aí, gente, a dinâmica como um todo é justamente para a gente estar atenta, né, ou atentos, nessa dinâmica do que nós queremos, quais são de fato os nossos objetivos e estarmos atentos para os desafios que acontecem, seja por conta de um desafio de teste, para saber se nós já estamos fortes o suficientes, ou seja, para poder evidenciar as nossas fraquezas, que a gente acaba dobrando em um ou outro distração através dos nossos apetites. E é isso. O conto não era muito longo, esse conto era curtinho, mas eu tô aqui aberta. Quem quiser fazer além dos acenos. Oi, Sônia. Oi, Wesley. Tudo bem? Rogério. Que tem o pessoal que tá no YouTube me vendo. O pessoal do Instagram que tá acenando aqui. Gente, eu trouxe aqui o conto do Manauí. Falei um pouquinho dos aspectos da psicologia junguiana. E eu tô aberta para poder ampliar um pouquinho mais essa conversa, tanto em cima do conto, do ponto de vista da psicologia que interpreta esse conto, como, né, a ideia é justamente abrir para conversa aqui no Terapia em Grupo. Quem quiser trazer alguma demanda pessoal também, fique à vontade que a gente pode conversar. Se quiser, no YouTube tive um problema, mas no Instagram a gente está ao vivo. Quem quiser chamar, inclusive, se quiser compartilhar a tela aqui, a gente pode conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Nem que seja para dizer um oi aqui mesmo, fica à vontade. Alguém quer? Olá. Sônia, tá aí ainda? Quer vir? Thaís? Vamos lá, gente. Alguém? Alguém tem alguma pergunta? Olá. Bom, independente de acessar aqui agora, de trazer, esse aqui é a terceira vez que eu apareço aqui ao vivo. Esse é o segundo conto que nós trazemos. A ideia é que esses encontros sejam todos os domingos, a partir das 20 horas. Quer entrar, Tatá? Quer fazer alguma pergunta? Você acompanhou o conto todo? Não, vamos conversar. Quiser entrar? Vamos entrar, não tem problema não. Chama aí. Tem que ser com os amigos. Quem ainda não conhece, tem vergonha. Aí que tem vergonha mesmo, que não vai acessar. A gente tem que apelar para os amigos para fazer essas entradas aqui nesses inícios. Pode chamar. Convidei, Thaís, vamos ver. Vamos ver se você consegue entrar. Estou vendo a sua mesa, você tem que inverter a câmera. Invertido. Primeira vez, então já tô me boicotando na escada. Deu uma surra do YouTube hoje que você não tem ideia. Fiquei 10 minutos, depois eu explico melhor. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ru. Eu tenho uma pergunta, assim, pode ser meio boba, tá? Mas às vezes eu fico me perguntando se esses boicotes que a gente faz com a gente mesmo, se eles não querem dizer alguma coisa no sentido do que se de fato a gente quer aquilo. E a gente,
e a gente acaba se boicotando inconscientemente, porque a gente não é aquele objetivo, não é o que a gente quer de verdade. Não sei se deu para entender meu questionamento. Deu sim, mas daí eu acho que a gente não interpreta necessariamente com a denominação de auto-boicote. Na verdade, é uma ação de preservação. Pode ser. A gente pode encarar como dessa maneira. Quando a gente entende, né, quando de fato acontece os auto-boicotes, significa que você está negligenciando algum processo evolutivo ou alguma conquista que você merece. Certamente você merece, a gente acaba abrindo mão. Então, quando a gente denomina ou entende ou fica detectado que é um auto-boicote, é porque isso de fato está sendo, né, danoso à sua própria existência, à sua própria vida, seus próprios quereres, seus próprios projetos. Quando você fala nesse contexto de que é como se fosse uma premonição, entre aspas, né, de que é algo que a gente ainda não sabe direito, mas a gente nem entende o que significa, mas a gente evita algum contexto, aí não é um auto-boicote. Você entende que aí é uma tentativa, mesmo que inconsciente, de preservação? Entendo, mas eu fico na dúvida de conseguir saber o que é um e o que é outro. Ah, não tem regra, assim, pra gente falar, olha, esse aqui a gente vai categorizar, e esse não é auto-boicote, é pra gente seguir. A ideia é a proposta, na verdade, é ficarmos atentos a essas demandas. Porque se a gente sabe, se a gente parar sem deixar muita racionalidade interferir nos nossos raciocínios num primeiro momento, a gente intuitivamente sabe o que é para nós ou não é para nós. É que é muito rápido essa interferência da racionalidade, muitas vezes travestida de auto-boicote. E não significa que esses auto-boicotes é algo que a gente faça para nos auto-boicotar conscientemente. Mesmo os aspectos que a gente não tem acesso, que é inconsciente. É por medo. Por medo, por resistência a fazer algumas mudanças, porque às vezes a gente, para poder chegar a um determinado ponto, a gente vai ter que abrir mão de alguns contextos. Para a gente voltar, para fazer uma analogia com o conto, quando o estranho... Dois aspectos, vamos lá. Primeiro que eu lembrei. Tá vendo? Isso é uma dinâmica. A primeira lembrança que eu tive não era do estranho sinistro. E aí, na hora que eu começo a racionalizar, eu já vou falar do segundo ponto, que é do auto-sinistro. Isso é um auto-boicote. Porque é importante falar do primeiro. Você entende? Só nessa dinâmica de agora, que eu tive uma lembrança, e aí eu já ia pulando a primeira informação e já ia entrando numa segunda, que também é relevante, mas não é a única. A primeira que me ocorreu no primeiro momento é justamente a dificuldade do Manauí de poder fazer algumas aberturas, algumas mudanças internas para merecer acessar as irmãs. Porque no conto, ele faz diversas visitas a esse pai para tentar fazer a adivinhação dos nomes, e ele não consegue. Ele só consegue começar a ter acesso à possibilidade do conhecimento do nome das irmãs quando ele permite esse aspecto instintivo do inconsciente, não apenas da racionalidade do Manauí, fazer parte dessa dinâmica. Porque quem descobre o nome das irmãs e perde algumas vezes não é a racionalidade do Manauí, é o aspecto instintivo, né? Se a gente brincar aí com o contexto do psicopompo, é aquele aspecto que você consegue fazer o intercâmbio entre a racionalidade e a irracionalidade, entre o consciente e o inconsciente. Tá. Então, e aí o segundo ponto que eu ia falar, então assim, o primeiro ponto é o Manauí começa a fazer algumas mudanças internas para chegar ao ponto de ser merecedor de acessar as irmãs. Se ele não faz essa mudança, tem lá um patriarcado saudável cuidando e zelando pelas filhas. Ele só vai entregar as meninas para o Manauí quando o Manauí fazer o processo de individuação, né? Fazer o processo de desenvolvimento desse Manauí para chegar
a ser merecedor das filhas desse patriarcado positivo. Senão ele vai continuar negando. Né? O segundo ponto é que, apesar dessa dinâmica de mudança significativa da tentativa de acesso do Manauí através desse instinto, desse modelo inconsciente através do cão, isso ainda é muito novo para Manauí, ele não sabe fazer isso. Ele está muito acostumado na dinâmica da racionalidade. Quando ele faz essas iniciativas através do cão, não é de primeira, porque precisa de um treino mesmo. Né? A gente tropeça, a gente tem que fazer de novo, é como exercício físico, você sabe muito bem disso. A gente não sai subindo, escalando as paredes como você faz com uma relativa facilidade. Né? Exige um treino, caiu algumas vezes, teve que exercitar um ou outro músculo para poder fazer a subida. A dinâmica do cachorrinho também acontece dessa maneira. Quando ele acessa o nome das irmãs, a primeira vez que ele vem vindo, feliz da vida para poder contar para a racionalidade do Manauí, ele se distrai com o primeiro pedaço de osso que aparece na frente dele. E a gente não faz isso o tempo todo? Né? Vai lá subir a parede, né? Aí alguém chama para poder ver um vidinho no Instagram. Pronto, já acabou a aula. Aí fica para a semana que vem, né? São essas distrações que acontecem metodicamente, irritantemente na nossa vida. Se a gente olhar, isso acontece de muitas maneiras dentro do contexto que a gente se propõe a algum determinado objetivo. Na segunda vez, ele também se distrai com um aroma. Você percebe que até as formas de acessar esse cachorro vai mudando. No primeiro momento, ele percebe o osso, é visual, ele percebe o osso que está ali à sua disposição. Na segunda, não é desafio, mas aceno, a pessoa está acenando aqui para mim. Na segunda tentativa de desviar ele do caminho, não é mais o visual, porque talvez o visual já está treinado. Ele percebeu que ele pisou na bola, ele sabe que ele vai ter que recomeçar, então ele volta lá para a choupana. Na segunda vez, é pelo olfato, que ainda é esse cenário do instinto, que não é muito normatizado para a racionalidade do Manauí. Ele nem acessa através do aroma. E aí ele sente o cheiro da noz moscada e de novo vai lá se refastelar na torta e esquece de novo dos objetivos dele. Não é que ele se atrasa, ele esquece o nome. Né? Ele tem que começar de novo. Não é uma coisa assim, corriqueira. Você precisa de novo se esforçar. Na semana passada eu até mencionei na Fátima que tem uma dinâmica cíclica. Né? A vida é cíclica. Só que ela não é cíclica de maneira igual. Então, assim, né, muda, que eu mencionei semana passada, eu sempre menciono para os meus clientes, já devo ter comentado com você também numa das nossas conversas, até aqui informalmente jantando, né, o contexto é que muda o cenário, muda os personagens, mas o cerne do desafio, o cerne que nós estamos esperando, se a gente perceber, ainda diz da mesma coisa. Uhum. É irritante, mas funciona assim. Só que não é idêntico, né? Que eu comentei semana passada. Meu cliente até comentou, puta, mas de novo eu vou ter que passar por isso? E eu falei, vai. Só que não é igual. Porque ela é cíclica, mas ela é espiral. Então, vai passar de novo, mas vai passar de novo num grau acima. E é o que eu comentei na semana passada. Supostamente, esperamos que a gente tenha angariado algum conhecimento para não repetir o mesmo erro. O mesmo tropeço. E se isso acontecer, é porque ainda faltava aprender alguma nuance dentro daquele contexto para a gente, numa próxima, porque vai haver próxima, a gente atravessar. Então, voltando para o cachorrinho, no primeiro momento é visual, e aí ele vai lá comer a carne dos ossos. No segundo momento, ele sente o cheiro, e ele se desvia e vai lá olhar de novo, né? Vai comer de novo. A
a ação é a mesma, você percebe, mas o convite para o desvio é diferente. Mas a ação é a mesma, tanto dele se desviar quanto dele comer. Ele come as duas coisas, são coisas diferentes, os cenários, os personagens, são comidas diferentes, mas ainda é o ato de comer. Ainda é o mesmo cerne da questão. Num terceiro momento, ele é convidado. De novo, é visual, tem lá uma presa pequena, suficiente, rápida para ele comer. Ele pula em cima, ele passa por cima dessa presa, ele não se desvia. Porque ele poderia de novo ser tentado, tentação, essa é a palavra. Ele podia de novo ser tentado, porque estava ali muito fácil. E aí ele consegue fazer a abdicação dessa tentação, né? Ele consegue passar por cima, é o lance do movimento cíclico, não cai mais nesse tropeço. Isso já não é mais fundamental para a dinâmica desse cachorrinho. Passa mais alguns metros, ele acha, no conto fala, ele acha que sente o cheiro de aroma. Ele nem tá claro que se ele sentiu mesmo, mas no subconsciente dele... O segundo movimento suposto seria o aroma de noz moscada, que ele também seria desviado. Mas ele nem dá trela para isso. Ele segue em frente o caminho dele. E aí vem o aspecto sombrio deles, porque, lembra? Cachorrinho é o aspecto do Manauí é o aspecto da racionalidade que interage no mundo. Vem o aspecto sombrio desse indivíduo representado nessas polaridades, para poder boicotar literalmente, não o fato do cachorrinho entregar os nomes para o Manauí, porque o objetivo desse estranho sinistro é reter os nomes para ele lá desposar as irmãs gêmeas. Só que esse estranho sinistro não tem um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, ele não fez o processo, ele vai lá, que é uma das possibilidades destrutivas, ele vai lá tomar posse das meninas. Ele vai tomar posse do poder desse feminino. Ele vai sublimar esse feminino. Ele é um masculino destrutivo. Se ele acessa os nomes ali, se o cachorrinho não consegue resistir e passa os nomes para esse estranho sinistro, o Manauí, que estava no processo, interrompe o desenvolvimento e vai pela veia destrutiva para sublimar o que ele também é um desejo. Você percebe que daí é o desejo das irmãs? Sim. E aí boicota o processo evolutivo do Manauí para chegar nas irmãs. Não que as irmãs são um ser extraterrestre, muito santificado, não é essa a abordagem. É justamente para essa união do masculino com o feminino, que estão no processo de desenvolvimento, fazerem essa coniúncio, para usar um outro termo da psicologia junguiana, né, que é de Deus e tal, né, que é essa coniúncio, que é a conexão de casamento, para se complementarem. Não para um se apoiar um no outro e fazer compensações e nenhum dos dois se desenvolverem. É justamente para chegarem os dois num denominador comum, para ambos seguirem se desenvolvendo, entende? Se chega lá esse estranho sinistro e desposa essas meninas, boicota o processo evolutivo das meninas porque elas não vão continuar crescendo, e boicota o processo do masculino também, porque cada um vai desempenhar o que o outro poderia se desenvolver internamente compensatoriamente, não complementarmente. Você entende? Sim. Ficou confuso, mas você conseguiu pescar? Consegui, acho que sim. Todos esses personagens são componentes internos dele mesmo, certo? Sim. Sim, nesse ponto específico, pode ter uma interpretação de um único ser, mas também pode ser a interpretação mesmo de um casal. Desse homem fazendo a aproximação do feminino e o feminino aceitando a aproximação desse masculino se desenvolvido, e não
não simplesmente beija o sapo, né? Na história do príncipe encantado. Não, para beijar esse príncipe encantado que virou sapo, esse sapo precisa voltar a ser príncipe. A gente brinca, se beijar o sapo, ferrou, vai ter que ficar com o sapo, porque você não... você aceitou o sapo não fazer o processo dele de voltar a ser príncipe. Tá, entendi. Mas também pode ser entendido como um aspecto de um único indivíduo, se a gente olha para a dinâmica do ânimos e da ânima. Esse conto, especialmente, a gente trabalha, porque tem poucos no livro da Clarissa, né? Mais voltado como personagem principal, como desenvolvimento principal, o feminino, sempre trazendo o ânimos, que é o aspecto masculino dentro do feminino. Esse específico, eu fiz questão de trazer o Madawi, até para desmistificar essa conversa que a Clarissa só fala para mulheres. Não, esse aqui é mais voltado para o desenvolvimento do masculino, para acessar esse feminino e ambos crescerem. Todos os outros pontos, a maioria dos outros contos fala do desenvolvimento do feminino para não suplantar o masculino, nem ser suplantada por ele. Então dá para sim entender esse conto como desenvolvimento individual do masculino, desenvolvendo essa dinâmica do feminino, quanto de um casal propriamente dita, que é basicamente, se a gente olhar né, de uma maneira mais literal esse conto. Tá bom, entendi, Ru. Eu acho mais legal a versão de uma pessoa só. Não, eu também. Principalmente para nós que somos ocidentais, tem essa questão aí da poligamia, isso, principalmente nas mulheres, eu acho que isso não pega muito legal, né? Isso não cai muito fácil. Pois é, e é revoltante. Então, mas no conto pode ser entendido como poligamia, mas a ideia é justamente ser as versões dela. No curso que eu dei, eu faço caderninhos, né, e entrego para as meninas. E aí eu coloquei essas imagens aqui, sabe? Porque ela chama de vida e de morte. Então a vida é aqui e a morte é aqui. A gente tem um ranço com a questão da morte, e a morte não precisa ser encarada como uma coisa negativa. Essa mulher da morte, ela é linda. Não sei se dá para ver. Já. A morte também é bela, porque a morte encerra questões que já deviam ter morrido, propriamente dito. Para poder, com base nos conteúdos que sobram dessa morte, a gente reiniciar um processo, né? Minha fênix está ali, ó, né? Para a gente reiniciar o processo de começar algo novo. Não dá para começar algo novo, não dá para crescer só coisa nova sem você abrir mão do velho. Não tem como isso funcionar. Então a morte não é tão ruim assim. As duas não são duas. As duas, no conto, ela deixa mais fortemente também, pode ser entendido como poligamia, mas o conto é mais fortemente as porções do racional do feminino, porque nós também somos, e do espiritual, do sentimental, que nós, especialmente na nossa demanda aqui no nosso mundo ocidental, a gente negligencia, né? A gente está tão acostumada a só olhar para as demandas pragmáticas da vida, que é mais íntima da dinâmica da racionalidade, que a gente não sublima, né? O que nós sentimos, não entendemos, não sabemos lidar, e a gente vai deixando isso para depois, não é? Sempre para depois. Olha aí as distrações. Porque parece que a gente fica meio vulnerável, né? Que a gente vai ficar muito frágil quando a gente demonstra esse outro lado. Thaís, e isso não é mentira, a gente pode ficar frágil. Agora, a fragilidade não significa vulnerabilidade. À medida que a gente vai lidando melhor com essa fragilidade, sabemos expor essa fragilidade no sentido de tornar acessível, a gente pode, inclusive, atrair contextos também para nos fazer somar, não para nos sublimar. Só que a gente precisa saber como é que é essa nossa fragilidade. É esse o nosso problema, a gente não sabe mais. E não é só mulher, viu? Os meninos também não sabem mais.
né, deixar, né, a máscara cair, né, e mostrar que também precisa de apoio, de ajuda. Isso não é uma exclusividade feminina, os meninos também sofrem e fazem de conta que não estão sofrendo. Foram treinados para isso. Essa que é pior para eles do que pra gente até. Para nós todos, não é só para eles, todo mundo sofre. Mas mulher pelo menos pode chorar, homem... Mulher chora, mas a gente também aprendeu que... A gente acha que isso está mudando um pouco, né? Mas até as mulheres, especialmente em alguns núcleos, também são treinadas para não chorar. Justamente para não se mostrar frágil e vulnerável a predadores. Para a gente brincar nessa conversa aqui de instinto, né? Pelos cachorrinhos aqui da vida. Bem isso. Bom, a pergunta inicial era lá sobre o auto-boicote, quando saber, quando não saber. Claro que não temos uma receita de bolo, né? Mas à medida que a gente vai permitindo acessar e tomando pé de como é que essas nossas outras versões, a gente passa a aprender a usá-las. E não sermos usadas por ela ou alguém usar elas por nós. Né? Essa é a maneira que nós temos de começar a diminuir a distância dessa percepção do que é auto-boicote e do que é algo que pode ser intuição para nos poupar de problemas maiores. Você entende a diferença? Sim, entendo. Entendo, sim. Preciso prestar mais atenção internamente. Ai, obrigada, meu amor. Ai, olha, amigos, venham mais. Domingo eu tô aí de novo. Ai, tá bom, Tatá. E olha, quem não é amigo, quem não me conhece, fiquem muito à vontade para trazer as questões, tanto da questão do conto que a gente trouxe do dia, como da vida, viu? A conversa é justamente essa, simbólica, mas é impressionante como a gente faz a aproximação para o nosso dia a dia, né? Total, né? Já comecei a pensar o que eu faço no meu dia que eu tô me boicotando. E já veio um monte de coisa na minha cabeça. Começa a perceber quais são as distrações. Quais são os aromas de noz moscada? Quais são os ossinhos que aparecem para nos seduzir? Nossa, tem muitos no caminho. Então, mas se a gente já está nessa fase dos apetites, das distrações, significa que nós já começamos a nos relacionar com os nossos aspectos instintivos. Já demos passos. Que bom. Ótimo. Nem tudo está perdido. Não tá mesmo. Brincadeira. Não, tá ótimo, Tatá. Foi muito legal. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu ter respondido, que eu fiquei meio pensando nisso. Obrigada mesmo. Beijão, querida. Beijo, Rô. Tchau, tchau. Eu não sei sair não, Rô. Acho que eu tenho que tirar. Eu também não sei tirar. Gente, vou ficar aqui com vocês. Você tem um xizinho aí. Você não tem um xizinho aí? Tá, vou apertar. Acho que é isso. Saiu. Gente, eu vi que entrou mais pessoas. Ainda tem alguém aqui? Alguém mais quer participar? Quer conversar aqui? Bom, estou encerrando então. Mas vai ficar gravado isso aqui no Instagram. Depois eu vou fazer uma edição e colocar também no YouTube. Então, mesmo quem não entrou aqui ao vivo, quem não acompanhou a conversa e depois, né, tiver acesso a essas informações, a essa conversa, a essa troca de ideias aqui que eu tive com a Thaís, e quiser fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários e na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Foi ótimo, muito obrigada, e eu vejo vocês na semana que vem. Todo domingo, às 20 horas, vai ter uma conversa aqui. Eu vou trazer sempre algum conto. Na semana que vem, eu pretendo trazer um pouquinho da história do mito de Ares, né? Porque tem todo um contexto envolvido para algumas linhas de pensamento, da espiritualidade. Entende que essa semana vai ter o início de um ano e especificamente na temática da astrologia. Então
Para quem é esotérico, entende que o ano novo astrológico está começando essa semana. E ele começa no signo de Áries, né, na lua nova de Áries. E eu vou trazer, o signo de Áries, eu vou trazer um pouquinho da mitologia do deus grego Áries, para a gente falar sobre todo o contexto arquetípico que envolve Áries, que são os inícios, das iniciativas, das forças de conquistar o que tem o objetivo. Então, tem bastante coisa para falar sobre Áries. Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre Áries e o que isso pode representar na nossa vida, e fica aberto para vocês trazendo as questões pessoais também. Super beijo, até a próxima, galera. Tchau, tchau.